Olá, amigos. Estamos aqui para mais uma aula de astronomia, agora num formato um pouco diferente, porque hoje nós vamos falar sobre constelações. O visual ficar um pouco melhor, né? Inicialmente, nós iremos ver as constelações zodiacais. Mas, antes de tudo, nós precisamos saber o que são constelações, né? Afinal de contas. Na realidade, uma constelação é uma área do céu, né? Então, por exemplo, a constelação de Órion está nessa área, a constelação de Andrômeda está nessa outra área. Então, a gente usa normalmente, né, uma forma de representar essas estrelas. Então, por exemplo, se você, aqui à esquerda, no item a gente vê a constelação de Órion com as Três Marias, né? E aqui um desenho representativo de uma interação. Isso é puramente criado pelo homem, né, para facilitar a visualização. Aqui embaixo, se a gente olhasse para Órion, a gente veria cada estrela a uma distância diferente. Na realidade, as constelações não são conjuntos de estrelas, são visões aparentes aqui do nosso planeta. Então, se a gente tivesse que definir realmente o que é uma constelação, né, como é que a gente faria? Segundo o professor Boxo, né, de São Paulo, bem definido, a constelação é um grupo aparente de estrelas, né, correspondente a uma área do céu vista da Terra. Então, ao olhar da Terra, você vê essa posição. Em qualquer outro lugar, você veria de um ângulo diferente. Se você estivesse em uma dessas estrelas, você veria completamente diferente. São reconhecidas hoje 88 constelações pela União Astronômica Internacional. Então, a União Astronômica Internacional criou regiões, né, do céu para a gente visualizar. Então, se a gente tivesse que olhar, por exemplo, né, a constelação de Órion, né, nós veríamos mais ou menos assim, ó, as Três Marias aqui no meio, né, que Rigel e Betelgeuse, né? Essa é uma visão que você teria se olhasse até com um instrumentozinho um pouquinho mais avançado, né? Mas a gente pode representar isso de várias maneiras. Podemos representar elas desenhando imagens mitológicas, animais, né, representativos dessas constelações, e também podemos representá-las, né, através de riscos, né, traços assim entre as estrelas. Né? Aqui a constelação de Órion, observe que ela representa uma área do céu. Né? É como se você pegasse o céu todo e loteasse em áreas, né? E cada área seria um país. Né? Por isso é que a gente, às vezes, representa as estrelas, né? As constelações, indicando as estrelas através de símbolos, como, por exemplo, aqui, ó, alfa, beta, gama, delta. Cada estrela dessa daqui tem um nome. Né? Alfa seria a mais brilhante, beta a segunda, gama, etc. Embora essa classificação depende também do tipo de emissão de luz que cada uma dessas estrelas emite. Né? Se a gente tivesse que separar as constelações, né, nós separaríamos mais ou menos assim. Né? Vamos supor que isso aqui é um mapa. Eu colocaria todas as constelações aqui. Né? É claro que aqui não estão todas, são 88. Né? E nesse mapa, é como se fosse o um mapa da Terra. Né? Cada constelação é um país. Né? Representa como se fosse um país. Do mesmo tempo, do mesmo jeito que nós temos latitude e longitude na Terra, né? Aqui nós temos a declinação, né? Na vertical, a declinação, e na horizontal, a ascensão reta. A ascensão reta, né, que vai de 0 até 24 horas, e a declinação, que começa a zero, nesse meio aqui, ó, que é o equador celeste, né? E para cima, positivo, até 90 graus, e para baixo, negativo, até 90 graus também. Então, é como se você representasse o planeta Terra, num planisfério, né? Plano isso aqui, e cada constelação seria um país. Né? Ah, professor, mas tem essa cobrinha aqui, o que é essa cobrinha aqui no meio? Essa cobrinha aqui no meio é a eclíptica, né? Que é o caminho do Sol visto aqui da Terra. Né? Na verdade, não é o Sol que faz isso, nós é que fazemos, a Terra que gira em torno do Sol, né? Então, é o caminho do Sol ao longo dessas constelações. Então, a gente costuma indicar essas constelações, dividir elas em alguns tipos. Né? Essas 88 a gente pode dividir. Essa primeira parte aqui, né, onde o Sol passa, essas constelações em que o Sol passa, nós chamamos de constelações zodiacais. As constelações zodiacais são aquelas que o Sol corta. Né? E é muito usado pelos astrólogos, né? Que essas constelações muita gente conhece, né? Escorpião, Sagitário, Libra, Aquário, porque meu signo, entendeu?
Na realidade, é uma tradição, né? A astrologia não é uma ciência, né? Ela não tem a metodologia científica, né? Ela não comprova nada, né? Então, ela não é uma ciência. Então, essas constelações aqui, para os antigos, era importante porque o Sol passava ali, né? Eu sou de Escorpião porque o Sol estava lá quando eu nasci, né? O Sol estava nessa constelação. Então, essas constelações são as zodiacais. Nós temos também constelações que estão próximas ao Equador Celeste, né, que nós chamamos de constelações equatoriais. As constelações equatoriais estão próximas. É claro que muitas das zodiacais são equatoriais, estão aqui perto, né? Essa variação aqui é de 23 graus e meio, é justamente a inclinação da Terra, né? Existem também as constelações que estão mais próximas do Sul. Aí nós chamamos essas constelações aqui de austrais. E aquelas que estão mais próximas do Norte, né, que nós chamamos de boreais. Então, essas constelações próximas ao Norte, boreais, as zodiacais acompanham o movimento do Sol aqui, as equatoriais próximas ao Equador e austrais. É claro que isso não é tão assim preciso. Por quê? Porque tem constelação que passa de um lado para o outro, é muito comprida, né, na vertical. Então, a gente vai dividir essas constelações para começarmos a analisar. Então, vamos começar pelas zodiacais, né? Que são essas mais conhecidas. Né? A primeira, essas constelações zodiacais, elas correspondem a constelações por onde passa o Sol, né? Visto da Terra. Divide-se toda a esfera celeste em partes, né? E muitas delas são usadas até pelos astrólogos, né? Para prever coisas, né, que normalmente nunca são confirmadas pela ciência, mas cada um acredita naquilo que acha melhor. É uma coisa antiga, medieval, né, mas que não tem comprovação científica nenhuma. Nós sabemos hoje, né, que essas constelações, essas 12 ou 13, né, que se questiona, existe uma outra constelação que deveria ser acrescentada, mas corresponde a uma divisão de 12 em 12 partes, né, como se fosse 12 meses do ano, né? Isso ocorre porque a Terra gira em torno do Sol e, ao girar em torno do Sol, passa por várias constelações. Existe também, né, esse movimento do Sol, que faz essa cobrinha que nós estamos vendo aqui, também correspondem às estações. Né? O Sol, quando está aqui mais ao sul, né, solstício de verão, equinócio, quando ele corta o Equador Celeste, né? Ele sobe para o norte, é o solstício de inverno, né? E desce. Então, o Sol tem esse movimento sobre as constelações e isso é uma coisa que importa para nós. Vamos estudar um pouquinho dessas constelações. A primeira, a constelação de Áries. Né? Aqui, ó, você pode desenhar Áries assim, né? E aqui uma representação de Áries. Nós estamos aqui em mais ou menos 1h30 até 3h30 de ascensão reta, né? Que é aquela longitude, né? Não é longitude celeste. Longitude celeste é uma outra grandeza, né? Definida certinha. Mas é equivalente a uma longitude, né? No céu, né? A ascensão reta. E aqui uma variação ó, de 0, 10, 20, 30 graus. Então, as constelações zodiacais estão por aqui, né? Próximas ao caminho do Sol. Áries, né? E essas constelações têm alguns objetos interessantes. Vamos ver alguns deles, né? Por exemplo, nessa constelação de Áries, que é o carneiro, né? O desenho do carneiro, Ramal, né? É a Alfa Arietis, é a estrela principal, né? É a estrela Alfa, né? A estrela Alfa está aqui, né? É uma estrela laranja gigante, né? É uma estrela laranja gigante, a cor dela é laranja. As estrelas laranjas e vermelhas são estrelas velhas, né? Ela está a 66 anos-luz de distância. O raio dela é 15 vezes maior que o Sol. É uma estrela muito grande. E a magnitude aparente, né, que mede uma relação do brilho dela aqui na Terra, é mais 2. Lembrando que quanto menor a magnitude, mais brilhante é a estrela. Né? O Sol, por exemplo, se chegar no meio-dia, eu olhar para cima, aquele Sol potente é menos 26. Né? Se você e mais 26 é o limite do melhor telescópio do mundo, assim mais ou menos. Né? E a visão humana enxerga até uma magnitude de 6, mais 6. Né? Então, a estrela Ramal é mais 2, então é visível, dá para você ver tranquilamente. Até 6 você vê a olho nu. Né? Outras constelações, vamos mostrar algumas agora. O touro, por exemplo. O touro representado aqui.
O Touro é a estrela alfa, né? A estrela alfa é uma estrela a mais brilhante, né? Nós chamamos elas a estrela da constelação do Touro de Aldebaran. Aldebaran é uma estrela extremamente importante, né? Porque ela, ela é de estudos, porque essa estrela é uma estrela velha, estrela vermelha, laranja, são estrelas vermelhas e laranjas são velhas. Então, elas indicam mais ou menos, né, o que vai acontecer com o nosso Sol. Daqui a alguns anos, o Sol vai envelhecer também. Então, conhecer esses processos são muito importantes. Ela está a 65 anos-luz de distância, tem um raio de 45 vezes o tamanho do Sol, enorme, né? E a magnitude é menos 2,1, então é muito brilhante, né? Na constelação do Touro. Okay? Outra constelação importante aqui, ó, Gêmeos, né? Aí tem muita gente, estou identificando meus signos aqui, ó. Na realidade, é uma tradição, né? A astrologia é tradição, não é ciência, né? Acredite você se quiser, mas nós não podemos determinar nada na astrologia usando método científico. Então, ela é chamada de Gêmeos porque tem um conjunto de estrelas de um lado e parecido com o outro lado também, né? E essas duas estrelas mais importantes são Alfa Gemini, né, e Beta Gemini. Geralmente a alfa é a mais brilhante, né? Mas é claro que tem exceções. Por quê? Porque o que importa é a quantidade de luz. Aí a quantidade de luz de que luz é essa? Vermelha, azul, infravermelho. Às vezes a estrela é bem apagada, mas ela emite uma grande quantidade de infravermelho. Nossos olhos não enxergam, mas o aparelho, o telescópio, o instrumento vê, né? Então, alfa de Gêmeos é Castor, né? É um conjunto de 3 estrelas. Como é que pode? Na realidade, a maioria das estrelas da nossa galáxia, elas não são únicas, separadas, igual o Sol, assim. Só tem o Sol e os planetas. Não, às vezes tem 2, 3, 4 estrelas juntas, né? É mais comum ter mais de uma do que uma só. Então, é um conjunto de 3 estrelas, está a 51 anos-luz de distância e a magnitude de mais 1,6. E a outra estrela, Pollux, né? Ela é 2 vezes maior que o Sol, né? Está a 33 anos-luz de distância. Lembre-se que o ano-luz, né, são 10 trilhões de quilômetros. Né? Então, se você quiser saber a distância de uma estrela, se uma estrela estiver a 10 anos-luz, multiplique por 10 trilhões de quilômetros. Né? Então, essas estrelas são muito importantes. Outra constelação importante, Câncer, né? Câncer, né? O caranguejo aqui, é uma constelação que tem algumas estrelas importantes, como, por exemplo, a alfa do Câncer, a Cubens. Observe que algumas estrelas têm uma nomenclatura diferente, né? Um nome vulgar, pela qual ela é conhecida, e um nome científico, né? A alfa do Câncer. E tem várias terminologias, numeração, né? Catálogos. É uma estrela branco-azulada, se é azulada, geralmente jovem, né? Está a 174 anos-luz de distância e a magnitude aparente é 4. Então dá para enxergar, nossa magnitude vai até 6. Né? Na constelação do Leão, né, nós temos aqui, observe que nós já estamos em 9 horas até 12 horas, mais ou menos. Algumas constelações são pequenininhas, ocupam só um pedacinho do céu, outras enormes. Né? Então o Leão vai de 9 horas até 12 horas, mais ou menos. Né? E a estrela mais comum lá no Leão, mas que identifica ele, é Regulus, né? É a Alfa Léo, né? A Alfa do Leão. Aqui é a nomenclatura do latim. Né? É uma estrela branco-azulada, né? Então ela está a 77 anos-luz de distância, multiplica por 10 trilhões, quilômetros, e é 130 vezes mais brilhante do que o Sol, então extremamente brilhante, porque é uma estrela jovem. Né? O Sol está no meio da vida. Né? E a magnitude aparente, existe a magnitude aparente e absoluta. A absoluta é uma distância padrão, né, de 10 parsecs para todas as estrelas. Você bota uma distância padrão, é absoluta. Da Terra é aparente, que nós estamos aqui. Então, tem 2 tipos de magnitude. Né? Então, o Leão, nós temos a Virgem também, uma constelação muito conhecida, e a Virgem vai aqui mais ou menos de 12 horas até 15 horas. Observe que nós usamos a longitude, né, que nós chamamos de ascensão reta, né, que vai até 24 horas. Por quê? Porque a Terra dá um giro, ou de 0 a 360 graus. Né? Aí na Virgem, a estrela mais conhecida aqui, a Alfa Virginis, é Spica. Ela é um sistema binário de estrela a 260 anos-luz de distância. A estrela A é uma gigante e a B é uma anã. Então é comum, muito comum ter estrela grande junto com a pequena. Por quê? Uma nuvem que deu origem à estrela, né? Elas se juntam e, às vezes, origina esse sistema duplo, triplo, etc.
A constelação de Libra, né? A balança, né? Ela vai de 16 a 15, 16 horas, mais ou menos, essa região aqui, né? Aqui não existe, não está marcando o limite, mas todas as constelações elas têm um limite que é feito pela União Astronômica Internacional. Na constelação de Libra, né? A Beta Libra, que é muito conhecida, é um nome bem complexo, né? Zubin-Ness Shamali, né? É uma estrela azul que está a 185 anos-luz de distância e é 130 vezes mais brilhante que o Sol. Magnitude 2,61, dá para ver olho nu. Né? Quando a gente fala dá para ver, né? Dá para ver de onde? Né? Se você for para o interior, num lugar escuro, né? Não tem cidades próximas, não tem poluição, você vê até a magnitude 6. Mas se você tem uma vista ruim, aí você vai ver até magnitude 5, 4, 3, depende de quem está vendo, né? E depende também, se você estiver na cidade, às vezes só vê estrela de magnitude 1. Ah, mas dá para ver 6. Observe que quanto menor a magnitude, né, maior o brilho, então, mas existe depende das condições onde você está. A constelação de Escorpião, né, é uma das mais fáceis de você encontrar. A gente pode ver aqui, ó, sei lá, Alfa, que é Antares, né? Essas três aqui, ele forma um rabo aqui embaixo, né? E esse rabo é facilmente reconhecível, né? Então, a constelação de Escorpião é bastante fácil de observar e a estrela mais conhecida lá é a Alfa do Escorpião, Antares. Né? Antares é uma estrela super gigante vermelha, enorme. Né? Ela está a 605 anos-luz de distância e 800 vezes o raio do Sol. Quer dizer, que você pega o Sol, multiplica por 800, é uma estrela super gigante dele. A magnitude é 1, é bem visível, Antares, né? Na constelação do Escorpião. Sagitário também é uma outra constelação muito conhecida, né? E em Sagitário nós temos uma estrela também conhecida, Epsilon, né? Sagitário, que é chamada Causa Australis, é uma estrela gigante azul. Então tem estrelas gigantes vermelhas e gigantes azuis, né? Tem anãs azuis, anãs vermelhas. Essa cor acompanha mais ou menos, né? A maior parte delas, a idade da estrela, né? Então, essa a estrela de Sagitário. Outra constelação importante também é Capricórnio, né? Capricórnio, que envolve de 20 até 22 graus, 22 horas, né? Na esfera celeste. E o Capricórnio também tem a sua estrela, a Deneb Al-Jadi, né? É a delta do Capricórnio. Nem sempre a alfa é a mais importante, viu? Porque às vezes a alfa emite num comprimento de onda ou tem características diferentes, né? São estrelas múltiplas, né? E uma gigante branca acompanhando, principal, né? Está a 39 anos-luz de distância. Ela é uma binária eclipsante. Isso quer dizer que estrelas próximas a ela, que fazem parte do grupo, passam na frente dela e diminui o brilho. Então a magnitude varia. Então eles viram que existem estrelas que variam o seu brilho devido a essa presença de uma companheira. Né? O Aquário, por exemplo, uma constelação muito falada, né? Aquários, né? E tem uma estrela importante também lá, a estrela Sadal-Sud, né? É a beta do Aquário. É um sistema de 3 estrelas. Né? Imagine se na Terra tivesse um sistema com 3 estrelas. Né? Uma podia estar nascendo, a outra se pondo. Ia ser uma complicação. Né? Nem sempre é possível ter sistemas de planetas bem equilibrados nesse grupo. Né? Então, é Aquário, que é o aguadeiro, né? Que carrega água. Aquário. A constelação de Peixes, também nós temos aqui a constelação de Peixes, de 23 até 2 horas, é bem comprida, né? E na constelação de Peixes nós temos Eta Piscium, né? Então, geralmente representa por uma letra grega. Lembra que a gente usa para dar uma nomenclatura, né? Alfa, beta, lambda, gama, delta, são do alfabeto grego, você coloca para identificar melhor. Então, por exemplo, a Eta Piscium é um sistema de 2 estrelas, a 350 anos de distância. É uma estrela do tipo G, é uma classe espectral. O Sol também é do tipo G. Então, essa estrela é importante porque a gente analisa estrelas com características parecidas com a nossa, com o Sol, né? Magnitude 3,6. Okay? Bom, então nós demos uma olhada rápida aqui nas constelações, né? A gente não demora muito para não ficar uma coisa muito
muito cansativa, né? São muitas constelações, são 88, mas nós vamos ver agora. As primeiras são as zodiacais, que nós vamos ver, e em outra aula iremos ver características. É apenas uma orientação para que os estudantes depois estudem mais a fundo o fascinante mundo das estrelas. Ok? Obrigado.